Nós fomos no avião da FAB, mesmo, o Comate tinha um bandeirante, fomos até Natal, desculpa, Recife, e em Recife, até ali eu não sabia de nada, como é que a gente ia chegar ao Nimitz, né? Uns diziam que a gente ia para a Espanha, outros diziam que a gente ia para Portugal, para a Ilha do Sal, para as Canárias. Falei, bom, a gente pensava que a gente de Recife iria de 60 e 30, lá para as Canárias ou para lá para cima. Quando foi a surpresa, que apareceu um helicóptero da Marinha lá, um SH-3, né? Era para SH-3 Delta, né? E o pessoal, é engraçado, a gente estava no Cassino dos Oficiais da Base, apareceu o cara perguntando quem é o pessoal que vai embarcar no porta-aviões. Eu falei, putz, né? Somos nós. Lá, então, ok, então amanhã nós estamos no porta-aviões. Então a ordem era o seguinte, a gente decolava com o helicóptero e era no limite do raio de ação do helicóptero, bem depois de Fernando de Noronha, lá perto de São Pedro de São Pedro. Era longe, não chegava a ser lá, porque o helicóptero tinha essa radiação toda, mas era longe, eu me lembro que era bem longe. Era no través de Fernando de Noronha, e lá fomos nós. Bom, aquele voo de helicóptero, né? E aí apareceu o bicho no horizonte lá. É a primeira vez que você vê um porta-aviões daquele tamanho, né? No mar é uma emoção, né? É um negócio que realmente te deixa emocionado. E o porta-aviões ele é sempre acompanhado com pelo menos né, um outro navio. No caso dos americanos, eles têm sempre um cruzador antiaéreo junto a eles. E tem sempre, normalmente, um submarino na área também. E lá fomos nós, entendeu? Bom, aí rodamos e fomos recolhidos, né? Até um detalhe, no porta-aviões você não pousa, né? Nem decola. No porta-aviões você é recolhido ou é lançado, né? Então fomos recolhidos a bordo e é um mundo, né? Um porta-aviões daquele é um mundo. Eu já tinha estado a bordo de outros porta-aviões americanos, mas não em operação assim. E aí fomos recebidos. Um porta-aviões, para fazer uma analogia bem rápida, é como se fosse uma base aérea, né? É uma base aérea flutuante, e você tem um grupo embarcado, que é o grupo aéreo embarcado, o Carrier Air Group. No caso, era o Carrier Group 8, oitavo, da Marinha Americana. Então, você tem, e o comandante do navio, como se fosse o comandante da base, é o comandante do aeroporto. Ele que diz, o navio vai, porque vai para a esquerda, vai para a direita e tal, e dentro do porta-aviões tem um almirante, 2 estrelas, embarcado. Esse almirante que é o homem que faz a guerra. Se a gente for fazer uma analogia também, uma outra analogia, é basicamente muito como a FAB está fazendo agora, essa reestruturação da FAB, as bases aéreas virarem ala com comando de um brigadeiro, né, prioritariamente um brigadeiro. Então, o camarada tem nível para fazer a guerra localizada dele ali, vamos colocar assim. E o porta-aviões, o grupo de batalha americano, ele é assim, é nucleado num porta-aviões, pode ser até 2, e tem um almirante, que é o comandante da história toda, e o comandante do navio, e o comandante da ala. O comandante da ala é nível capitão de mar e guerra, full coronel, o comandante do navio também, aí tem que ter um entendimento muito bom entre eles, e o almirante. Aí fomos recebidos pelo comandante do navio, um camarada muito bacana, tinha estado no Brasil como tenente ainda na década de 50, embarcado no outro porta-aviões, e aí foi a minha surpresa, quando eu fui conversar com o almirante foi o primeiro almirante havaiano da Marinha Americana, o almirante Kahane. E eu tinha conhecido o almirante Kahane como capitão de fragata antiga na Mar e Guerra. Aí dei de cara com ele, deu de cara comigo, falou, putz. Aí ele brincou comigo e falou, olha, Roca, olha só, agora eu tenho 2 estrelas no uniforme. Isso aí, para ter uma ideia, foi muito bom. Por quê? Porque era um almirante novo do navio, né? Que já me conhecia, a gente tinha operado junto, feito várias reuniões, aquelas operações unidas aqui. Então, ele me conhecia, eu o conhecia também, uma pessoa de extrema boa vontade, e fechou tudo no comandante Fred Lewis. Esse aí que é uma pessoa-chave na história toda também. O Fred Lewis era um dos pilotos mais voados F-14 da Marinha Americana e de caça também. Ele tinha feito dois tours de combate no Vietnã. Esse camarada ele tinha mais de 4.000 horas de Phantom. Ele foi comandante do Top Gun, voou F-5 também, foi comandante do Top Gun, e era um dos mais voados em F-14. O comandante Fred Lewis, o apelido dele era Bad Fred. Mas de bad não tinha nada, uma pessoa maravilhosa. E a gente clicou logo, né? Então, pô, foi uma amizade à primeira vista ali.
porque no curso de caça teve lá, a gente tinha que apresentar um trabalho lá no curso de caça e tal, e meu trabalho foi sobre aviões de caça atuais, naquela época, né? E eu falei sobre o F-15, a Visita, e o avião que eu sempre gostei, quem é que não gosta nisso, mas isso foi bem antes do Top Gun, né? Era o F-14. E eu consegui, por muita sorte, eu fui até o consulado americano, e o camarada lá, o Adido lá, me deu milhões de coisas, e do F-14, o cara era da Marinha. Então eu, entre aspas, né, me especializei no F-14 e gostava, tal, e o pessoal me colocou o apelido Tomcat. Eu falei, caramba, então o apelido vai juntar no que eu vou voar. Bom, aí o cara me designou também um outro capitão para ser o meu instrutor lá. E aí foram 3 noites de muito estudo, dia e noite, né? Eu parava assim um pouco, ia lá fora, olhava a coisa e sentava na sala de briefing. Como eu disse, os caras super abertos a explicar tudo, entendeu? E me faziam perguntas, é isso aí, como é que é isso aí? Ah, não, eu li essa parte, li essa parte, li essa parte, essa parte. Até que eu sempre jantava com o almirante, a gente sempre jantava junto, ele perguntava como é que eu estava, não sei o quê, e normalmente o jantar, a Marinha ela tem muito mais formalidade, né, do que a Força Aérea e o Exército, evidentemente. É a Marinha muito formal, então o almirante ele nunca come sozinho, só se ele quiser, e ele, se ele quiser, ele come, chama Câmara do Almirante, ele come sozinho lá. E ele sempre tem gente com ele, do Estado-Maior e tal, então tem sempre, no mínimo, umas 10 pessoas perto do almirante comendo ali. E eu era um deles. Né? E o comandante do grupo embarcado era o outro, não sei o quê. Tal. A gente estava sempre junto ali, conversando. Tal. Então, durante aqueles 3 dias, eu estudei, fiz bastante hora de nacelle. Né? Não tinha simulador, né? Era o avião lá. E até que, na noite anterior, o cara falou, olha, parênteses, voltando um pouco. Quando nós chegamos a bordo, então, falamos, o que nós vamos fazer? Então, eu comecei a fatiar. Eu fiz o seguinte, eu fiz 3 cenários possíveis, tá? O cenário ideal, evidentemente, fazendo tudo que eles queriam. O cenário médio, né? O que eu achei que se eu forçasse um pouquinho podia ser feito. E o cenário mínimo, né? E nós ficamos entre o mínimo e o médio, entendeu? O mínimo e o médio. O governo brasileiro, a Força Aérea, autorizou o mínimo. Eles não queriam avião americano sobrevoando o território brasileiro em si. E um dos motivos que o brigadeiro falou comigo, ele disse, eu me lembro de uma missão que eu planejei, era uma missão, a gente entraria pelo Vale do Rio Jequitinhonha e tal, mas o brigadeiro, eu entendi, né? É a questão da experiência também, né? E ele falou, Roque, imagina só um americano desse aí bate no urubu aí, se ejeta no interior da Bahia, a confusão que vai ser. Eu falei, brigadeiro, você tem razão. Bom, aí eu montei o cenário, seria combate similar, certo? Com os F-5, aí de Santa Cruz, evidentemente o pessoal de Porto Alegre ia para Santa Cruz para fazer algum voo junto, eu montei uma área de instrução, área de combate, seria ali Em princípio, eles queriam área mais longe, teria que ter reabastecimento em voo. Eu teria que usar o KC-130. Então eu pensei, né, vou treinar o pessoal tal. Mas a gente sempre quer economizar, né, porque os meios notos não são muitos. Eles não, né, eles querem usar de qualquer jeito tudo. Né? E eu vi que, bom, vamos fazer sem reabastecimento. Eu vou, fiz lá minhas contas, montei uma área que ficaria ali, se você visualizar assim, seria o Través de São Pedro da Aldeia, fora das plataformas de petróleo de Campos, ali. Né? E montamos ali. Eu até dei um briefing para eles grande sobre o que era a base de São Pedro da Aldeia também. Falei, ó, na pior das hipóteses, um cara pode se jogar ali, né? Na pior das hipóteses. E assim ficou, e montamos aí, quer dizer, eu já tinha deixado muita coisa alinhavada, né, evidentemente, porque eu não sabia quais seriam as facilidades de comunicações uma vez a bordo, então eu deixei muita coisa alinhavada. Então, quando eu fiz contato, né, com o pessoal em terra, as coisas já estavam mais ou menos, né, acertadas. Vamos fazer isso, isso, isso. Bom, e aí eu, no dia anterior de começar a operação, à noite, aí eu fui fazer meu cheque lá de hora de nacelle, né? Então, o que liga aqui, o que não liga ali, o que fecha aqui, o que não fecha aqui e tal. O cara ficou lá comigo umas 2 horas dentro do avião, mexe daqui, mexe dali e tal. E aí, quando nós chegamos, que no porta-aviões é interessante também, não só no porta-aviões, mas no porta-aviões, como tem os ciclos de voo, e os caras voam direto, pô. Então, à noite, os caras voando. Então, você não tem muito essa separação de expediente, né? Termina o expediente às 5 horas da tarde. Não tem. Todo dia o cara está voando. Nos esquadrões, isso também na Marinha Brasileira, qualquer marinha, você dos esquadrões, a tua vida ela é centrada na sala de briefing.
Porque é ali que você está, ou você está no seu camarote, né? Aí você vai ficar sozinho, isolado ali. Então, a vida social é na sala de briefing, o cara vai para lá. Entendeu? A maior parte das vezes vai para lá e fica todo mundo. É o cara que chega do voo, o cara que sai, o cara conversando ali e tal. A vida, eu diria a você que 80% da vida a bordo é na sala de briefing. E aí chegamos lá, já tinha pipoca, todo mundo conversando e tal, aí estava escala de voo e tal, e eu estava escalado com o comandante Fred, né? E aí nós fomos. Então nós fizemos, no caso, 4 voos, tá? O primeiro voo foi um voo de defesa da força, porque o F-14, ele foi... Tem muita gente que me pergunta, assim, quando conversa e tal, mas por que pararam o F-14? Aí eu até brinco, eu falo assim, você tem que saber primeiro por que o F-14 foi feito, para que ele foi feito. O F-14 foi um avião feito para barrar a ameaça de míssil, tá? Ar-superfície ou superfície do russo, aquele míssil de longa distância. Então, ele foi um avião, tanto é que o míssil dele, o Phoenix, aquele míssil dele fantástico, ele pega o bicho lá longe, né? O F-14 não foi um avião primariamente feito para combate aéreo. Ele foi um avião feito para defesa aérea da força. Então, é o binário básico deles. É o E-2, né? Que é o alarme aéreo antecipado, com o F-14. O E-2 vai normalmente ficar 200 milhas da força e com mais 200 milhas de raio de ação. Então, ele deteta o ameaça do míssil longe e o F-14 pode lançar o míssil dele, aquele míssil, dependendo. O míssil fica muito em função da razão de aproximação, né, do alvo com o míssil. Por exemplo, se o alvo está vindo supersônico e você está indo supersônico, quando você lança o míssil, você pode lançar o míssil daquele. Eu não tive acesso a esses dados, que eles eram secretos e não me deixaram ver, evidentemente. Mas pelas conversas, assim, tará, pelas táticas e tal, eu vi o seguinte: o cara pode lançar um míssil daquele contra uma ameaça vindo a 150 milhas. Eu ver um míssil supersônico daquele, um russo daquele, a Mach 2, por exemplo, o F-14 está a Mach 2, ele lança um míssil daquele a 150 milhas, entendeu? Porque a razão de aproximação é muito grande, né? Então vai bater no bicho lá no meio do caminho. Bom, então nós fomos lançados à noite e fomos lá para 150 milhas, e a gente ficava em defesa aérea da força. Aí aconteceu um negócio muito interessante no outro dia. Nós estamos voando, e estamos voando lá, e aí o cara vetora a gente, né? Quando de vetora intercepta, sabe quem a gente interceptou? Interceptamos o C-130 da Força Aérea Brasileira, em cima do Atlântico. E aí, rapaz, nós chegamos atrás da cauda do C-130 ali. Aí o Fred falou: porra, esse avião é de vocês. Eu falei: esse avião é nosso. Eu olhei lá, é do primeiro, do Galeão, não sei o que e tal. Depois, eu fui querer saber, né, quem é que estava indo para a Europa ali. Era o Buzzi. O Buzzi, ele, na época, ele era major já, e ele era, se não me engano, operações do primeiro. O Buzzi é a turma de 66, de Barbacena, eu sou de 69, 3 turmas abaixo da minha. Agora, imagina só se o Buzzi ia desconfiar que ele estava atravessando o Atlântico e tinha o F-14 atrás dele com o brasileiro a bordo. E eu, pô, é só se ele tivesse doido, né? Queria imaginar um negócio desse. Eu nem sei, viu, Robert, se eu falei isso para o Buzzi. Eu acho que eu mandei um recado para ele uma vez, mas não sei se ele recebeu, que uma vez eu interceptei ele em cima do Atlântico, lá embaixo. Bom, aí a gente fez essa missão de defesa aérea e tal, aí teve uma missão de combate, outra de combate 2 contra 1, você lança 2 caras contra 1, muito interessante. Foi bom que isso em Santa Cruz, do grupo de caça, e eu era, inclusive, instrutor de combate, foi bom que a gente comparou uma série de coisas. E só um parênteses também, a Marinha Americana, ela tem uma história de sucesso em combate aéreo que eu considero mais bem-sucedida que a Força Aérea, tá? Não é muito diferente, não é dizer que seja melhor, tá? Mas se você for ver, porque os caras, eles investiram muito nisso, tanto o programa Top Gun, né? O programa Top Gun, ele começou primeiro que o Aggressor, tá? E a Marinha Americana, você vê os resultados dela, ela sempre operou, uma marinha, ela opera num ambiente mais demanding, né? mais hard, é um ambiente que te solicita muito mais. Por exemplo, você decola de uma base aérea, você decola, o tempo vai estar assim, a base aérea não está balançando, né? Quando você está voltando, você não tem o problema do recolhimento a bordo. Isso aí é fato, você pode achar em várias publicações isso. No Vietnã, o pessoal fez pesquisas lá e a pulsação dos pilotos ela era maior no recolhimento a bordo dos porta-aviões do que em combate, principalmente à noite.
Esse é um dado muito interessante, porque não há piloto que opere embarcado, tá, que vai dizer que isso é simples. Não é simples, não.